Boa noite, pessoal. Aqui é o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma técnica muito interessante, que é a técnica Pomodoro para aprender inglês. Embora o nome seja um nome talvez um pouco contraintuitivo, essa técnica está baseada, né, em técnicas bem interessantes de como o nosso cérebro funciona. Tá? Então, antes de começar aqui, eu queria dar boa noite para o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, por estar aqui novamente comigo. Eliane, seja muito bem-vinda também. Então, vamos lá começar. Bom, então a técnica, antes de começar a falar propriamente dito da técnica Pomodoro, eu vou dar uma passadinha antes para dar um fundamento neurológico de por que essa técnica é interessante, por que ela funciona. A primeira questão é como que a gente aprende. Então aqui eu coloquei essa imagem de um quebra-cabeça, porque toda informação nova que nós adquirimos, a possibilidade dela se fixar mais fortemente no nosso conhecimento, no nosso cérebro, é se ela consegue se relacionar com alguma outra coisa. Então, se você pega um quebra-cabeça de 1000 pedacinhos, a princípio fica muito difícil você encaixar as pedras. Então, tem várias técnicas, por exemplo, as pessoas começam pelas bordas, fazem agrupamentos por cores, etc. Mas a questão é justamente essa. A informação você consegue reter de uma forma mais eficaz quando ela consegue se relacionar com outras coisas. Um outro exemplo que eu usava para falar sobre a informação, o aprendizado, a fixação do aprendizado, é como se fosse um velcro. Né? Então, você pega uma bola de velcro e você joga na parede. Quer dizer, se você não tem nada lá para aquela bola grudar, ela vai cair. Mas à medida que você vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo coisas novas, então você vai colando na parede vários pedacinhos de velcro, então a informação nova, que seria a bola, ela vai lá e gruda. Tá? Então é assim que nós aprendemos. Na questão do inglês, eu sempre falo de algumas técnicas que parecem contraintuitivas. E por serem contraintuitivas, as pessoas naturalmente desconfiam que aquilo ali não funciona. Então, uma dessas coisas contraintuitivas que eu falo é na questão da leitura, para escrever bem. Se você, para entender bem o inglês, para escrever bem, você tem que ter uma sólida base de leitura no seu idioma nativo, no português. Então é contraditório, né? Para aprender inglês, estude português. Mas isso tudo tem a ver com você adquirir conhecimentos que vão te ajudar a desenvolver, a reter novas informações. Quando eu dava o curso de leitura, de aprendizado da leitura na Unicamp, eu me lembro muito claramente, como se fosse hoje. É lógico, nós começávamos pelas palavras mais comuns da língua inglesa, para a pessoa ter uma base de vocabulário, e depois eu começava a dar textos não simplificados para as pessoas lerem. Eu me lembro muito claramente que eu peguei um texto sobre informática, que é um assunto que eu gosto, trabalhei a minha vida inteira com computadores, e sempre gostei de ficção científica, etc. E na hora que eu dei esse texto para os alunos, eu notei aquele desânimo geral. Nossa, o pessoal nunca... Né, eles não estavam entendendo aquilo ali. E depois eu dei um texto sobre futebol, sobre a origem do futebol, como ele chegou no Brasil, etc. Você dava para ver a felicidade no rosto das pessoas, porque elas estavam entendendo o texto muito bem. Por quê? Tratava-se, embora em inglês, de um assunto que eles tinham um conhecimento muito grande. Já no texto de informática, a aula era dada para pessoas das mais diversas atividades dentro da universidade. O texto de informática em si, ele agradou a poucas pessoas, mas não que a dificuldade das palavras, etc., fosse maior em um texto ou em outro, mas o assunto, sim, ele requeria uma familiaridade. Então, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, que todo conhecimento, ele se encaixa dentro, né, de uma estrutura de conhecimento que você já possui, tá? Então, eu queria dar boa noite aqui para o Peter, para a Maria Antônia e para o Lindomar. Obrigado por estarem aqui comigo. Espero que seja produtivo para vocês. Então, vamos continuar. Então, é o seguinte, eu falei do computador, né? Eu vou traçar novamente uma analogia com o computador. Toda informação nova que você grava no computador, ele vai ficar armazenado lá no seu disco rígido, na memória do computador, etc. Os seus zeros e uns. Da mesma forma,
toda a informação nova que você recebe, que você aprende, que você estuda, ela é gravada no seu cérebro através de uma rede neural. Essa rede neural é um caminho, né, de neurônios, de sinapses que você tem lá dentro do seu cérebro. A primeira vez que você recebe essa informação, ela é bem fraquinha. Então, imagina que você está entrando numa mata e você corta alguns galhos para você poder penetrar. Então, aquilo ali é um caminho que você passou. Se você não voltar por aquele caminho novamente, ele vai se fechar e ninguém vai poder passar por ali, né, novamente. Mas, se é uma informação que você quer reter, então você tem que passar por aquele mesmo caminho várias e várias vezes. Vamos supor, aconteceu alguma coisa na sua vida, no passado. Então, como que essa memória ela está representada no seu cérebro? Através desse caminho, de uma rede neural. Ela está lá dentro, representada. Então, quanto mais quanto mais marcante for aquele evento que aconteceu na sua vida, mais forte aquilo fica. E se você quiser reter uma informação, não basta você aprender aquela informação apenas uma vez. Você tem que revisar, porque nós temos naturalmente a tendência a esquecer. E, como eu já falei sobre os softwares de repetição espaçada, você retém o conhecimento de uma forma mais eficaz quando você faz revisões. Então, existe uma curva do esquecimento. Primeiramente, ela foi descoberta por Ebbinghaus, lá no 1800, no final dos anos do século XIX, e depois ela foi confirmada por vários outros pesquisadores. Então, nós naturalmente esquecemos, e a informação ela desaparece do nosso cérebro, a não ser que nós façamos um esforço consciente para reter aquilo. Então, repetindo, todo novo aprendizado implica na reconfiguração das redes neurais do cérebro, ou seja, sempre que você está aprendendo alguma coisa, o seu cérebro está mudando para que ele possa receber aquela informação. Tá? O que foi descoberto? Essa nova informação, ela depende, né, para você criar essas redes, ela depende de uma enzima. E essa enzima, por exemplo, você pega uma informação nova, então, o que acontece no cérebro? Você tem os seus neurônios, vão se ligando uns com os outros, formando, né, uma rede ali dentro. Só que para você fazer isso, nada acontece de graça. Tudo tem um determinado custo. Então, para que essas reações, para que essa reconfiguração do cérebro ocorra, você precisa de uma enzima, e essa enzima que viabiliza a formação dessas ramificações, ela se esgota depois de 40 minutos. Tá certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não faz sentido você, por exemplo, chegar num dia e falar, eu vou estudar 4 horas direto, sem intervalo. Você pode até fazer isso, mas a sua produtividade será muito, muito baixa. Por quê? Depois de um determinado tempo, você precisa dar uma pausa para que essa enzima possa se reconstituir no seu cérebro, para que você possa continuar criando as novas conexões, reconfigurando as redes neurais no seu cérebro, para você continuar aprendendo. Então, a recomendação, essa aqui eu peguei do livro do professor Pierluigi Piazzi, que eu tenho uma referência lá no final, ela é muito interessante, que ele recomenda que você estude por 30 minutos e, depois de 30 minutos, você descanse por 10 minutos, porque é contraproducente você estudar por períodos mais longos do que isso. Às vezes a gente fica, é mais uma coisa que é contra-intuitiva, porque às vezes nós pensamos, nossa, bate aquele sentimento de culpa, né? Eu tenho que estudar duro, né? Eu tenho que estudar bastante, então eu não posso parar. Mas é uma coisa contra-intuitiva, porque você está estudando bastante, você está sentado ali, você não levantou para fazer nada, porém, o seu rendimento é baixo. O rendimento vai ser melhor quando você der esses intervalos de tempo para estudar, tá certo? Então, você estuda por um período, marca no reloginho, deu aquele tempo, você para, faz um intervalo e começa novamente. Então, nos intervalos, você tem que fazer atividades que não são relacionadas com aquela atividade que você está fazendo. Então, não adianta você tentar se enganar e continuar estudando no período de pausa. Não, no período de pausa, você faz uma coisa completamente diferente. Você
levanta, vai andar, você faz um alongamento, toma um café, coisa do tipo. Quer dizer, você esquece daquilo que você está fazendo. Deu um intervalo de tempo, você vai lá e retoma os seus estudos. Bom, uma coisa que é muito importante, o primeiro contato, ele não consolida a informação. Eu diria que muito do tempo que as pessoas, os alunos, os adolescentes, as crianças vão na escola, ele é jogado todo fora. Por quê? Quando você tem o primeiro contato com a informação, é aquilo que acontece, você monta uma rede neural muito fraca dentro do seu cérebro. Para você consolidar essa informação, você precisa fazer a revisão, tá certo? E o que acontece nas escolas, em vários locais, eu particularmente, eu nunca tive um professor que chegasse para mim e me explicasse como é que o cérebro funciona, que você tem que ver uma informação e no mesmo dia você tem que fazer uma revisão. Então, imagine uma pessoa que faz trabalha durante o dia, faz um cursinho à noite. Quer dizer, ela chega lá, assiste um monte de matérias, várias horas de aula, etc. E ela chega em casa cansada e ela vai dormir. Então, o que adiantou ela ter ido assistir a aula no cursinho? Muito pouco. Muito provavelmente, grande parte daquilo tudo que ela estudou vai se perder durante o sono, que ele tem uma função muito importante na consolidação do conhecimento. Então, durante a fase REM do sono, REM significa Rapid Eye Movement. Essa fase REM, ela ocorre em diversos períodos durante o sono, são períodos curtos, e é justamente nessa fase em que as redes neurais, elas fazem as reconfigurações e consolidam aquilo que você aprendeu durante o dia. Então, por exemplo, se você, como o caso do rapaz que trabalha durante o dia, chega de noite, vai para o cursinho, e depois vai dormir sem revisar a matéria. Na verdade, essa revisão não é que ele tenha que gastar mais 3 horas e dormir lá 1, 2 da manhã para revisar a matéria. Não, ele pode fazer uma revisão rápida dos conceitos que ele viu. Ele pega, por exemplo, ele está indo para casa de ônibus, então ele pode pegar o caderno e ir fazendo a revisãozinha dele ali mesmo naquele momento, né, em que ele está andando. Ou então chegou em casa, ele separa meia hora para ele fazer uma revisão dos conceitos que ele aprendeu durante a aula. Isso é muito importante. Você aprendeu e depois você faz a revisão e durante o sono sim é que vai fazer com que aquela informação que ainda está gravada no seu cérebro de uma forma muito instável, ela se consolide e fique fixa e você não esqueça mais, né? É lógico que você precisa fazer outras revisões. Até o professor Pierluigi Piazza, que eu gosto muito, e inclusive eu usei os livros dele para montar essa conversa com vocês, ele diz que aula dada é aula estudada. Quer dizer, você assistiu uma aula, você tem que estudar. E eu também tive contato com pessoas que eles eram os primeiros, foram os primeiros no vestibular, e o que eles faziam? Eles faziam até mais do que isso que eu estou falando. Antes de irem para a aula, eles faziam um estudo da matéria que seria apresentada. Aí, quando o professor já está falando, olha que interessante, né? O quebra-cabeça deles já tinha várias peças montadas. Então, à medida que o professor vai falando, ficava mais fácil para eles encaixarem um novo conhecimento dentro daquele referencial que eles já tinham. E depois, quando eles faziam a revisão, ficava ainda mais fácil, tá certo? É muito diferente de você chegar numa sala de aula sem saber absolutamente nada do assunto que vai ser tratado. E então, o que vai acontecer? Vamos pensar no exemplo, de novo, da bola do velcro. O professor vai jogando as bolinhas na parede, que seria o seu cérebro, seu conhecimento prévio, e nada vai grudar, tá certo? Então, isso aí é uma coisa muito importante, né, essa etapa de você fazer as suas revisões, tá? Bom, agora vamos falar sobre a técnica Pomodoro propriamente dita, tá? A técnica Pomodoro, ela foi inventada no final dos anos 80 por um italiano chamado Francesco Cirillo. E o objetivo dele era justamente melhorar os seus próprios hábitos de estudo, tá? E essa técnica foi um sucesso enorme. Ela, nos anos 90, ela se propagou e milhões de pessoas usam essa técnica hoje, que nada mais é uma variação daquilo que eu já falei anteriormente. E ela leva em conta a maneira como o nosso cérebro funciona. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que você
conseguem se concentrar por um período de tempo determinado, e após esse período de tempo, se você continuar estudando, o seu rendimento vai cair vertiginosamente. Por quê? A enzima que atua no cérebro, fazendo a reconfiguração das suas redes neurais, ela se esgota depois de um período de aproximadamente 40 minutos. Então, o Francesco Cirillo desenvolveu esse método com alguma variação. Então, se você tem que fazer determinada atividade, você divide o tempo que você tem disponível em blocos de 25 minutos. E cada bloco de 25 minutos, ele é chamado de Pomodoro. Tá? Então, é por isso que chama técnica Pomodoro. E lá no começo da apresentação, o Pomodoro é um timer de cozinha, né? E você marca ali o tempo, 25 minutos, de forma que você vai estudar, quando der os 25 minutos vai ter um alarme, e aí você vai parar. E da mesma forma que eu falei anteriormente, você tem que fazer alguma atividade que não seja relacionada com aquela atividade de estudo que você está fazendo. Tá? Então você vai fazer um alongamento, vai conversar com alguém, enfim, você vai fazer coisas diferentes daquilo que você estava falando. E muito importante, hoje em dia é muito fácil nós nos distrairmos. Você tem o e-mail, né? Tem gente que configura o seu browser para dar um apito toda vez que chegar algum e-mail. Outra coisa que é infernal, vocês já devem ter visto isso bastante, os websites que você visita, eles te pedem permissão para enviar notificações para você. Basicamente, o que isso significa? Que quando você estiver trabalhando, ele vai, né, mandar um aviso para você, ó, tem uma novidade aqui no site. Isso é tudo infernal. E você tem Facebook, a mesma coisa, eles querem te mandar notificação o tempo inteiro. YouTube, né, você configura a assinatura de um canal e você pede para ele te mandar um alerta sempre que chegar uma coisa nova. Ou seja, todas essas empresas, elas ganham dinheiro com a sua atenção. Isso é bom para elas, mas não é bom para você. Porque sempre você está concentrado em alguma coisa e você muda o foco da sua atenção para outra coisa, demora um tempo até que bastante grande para você retomar o foco. Ou seja, durante esses 25 minutos, você desliga todas as possíveis distrações. Então, se você estiver estudando com o celular do seu lado, você pode colocar naquela opção lá de não perturbar, para ele não ficar apitando notificação de WhatsApp, do que for, tá? Então, é foco total. Gente, eu uso essa técnica Pomodoro já há muitos anos e a produtividade é absurda. Tanto a produtividade no trabalho quanto a produtividade nos estudos. Tá? No meu caso, por exemplo, eu uso essa técnica quando eu preciso criar conteúdo para o portal Aprendendo Inglês. Então, se vocês já conhecem o portal Aprendendo Inglês, estão familiarizados, vocês vão ver lá, por exemplo, que eu coloco vídeos, né, geralmente são histórias, temas para conversação. Então, tem a versão original em inglês e a tradução em português. E fazer a tradução, né, geralmente sou eu que faço, às vezes alguns dos vídeos já têm a tradução, mas geralmente sou eu que faço a tradução dos vídeos que eu publico. Isso requer muita atenção, tá? Para que você realmente precisa adaptar o texto em inglês para o texto em português. E durante esse período, eu me isolo, eu não tenho nenhum tipo de interrupção, porque caso contrário, primeiro, o meu serviço vai ficar muito ruim, a minha tradução vai ficar muito ruim, as pessoas que vão chegar lá e vão ler o material vão achar o material de qualidade ruim, então eu bloqueio totalmente as interrupções durante esse período. Então, o foco é fundamental para essa técnica ter sucesso. Então, nada de ficar vendo e-mail, olhadinha no Facebook, consultar o Twitter, olhar pela janela, nada disso, tá certo? Então, ali, depois dos 25 minutos, é a mesma coisa. Você pode relaxar, levantar, andar, conversar rapidamente com os amigos. E depois do período de 5 a 10 minutos, você começa um outro Pomodoro. Tá? Uma coisa interessante dessa técnica é que à medida que você for usando essa técnica com mais intensidade, você vai começar a ver, por exemplo, quanto de trabalho, quanto de estudo, ou o que quer que seja, que você pode incluir dentro de um Pomodoro. Então, você pode falar, hoje eu vou estudar durante um período de 10, 15, 10 é muita coisa, né? Mas 6 Pomodoros, que seriam 6 bloquinhos de 25 minutos, tá certo? Então, depois de um certo tempo, você vai
vai poder fazer isso. O importante também é que você faça um planejamento. Eu insisto muito na questão do planejamento para aprender inglês, porque se você não tem planejamento e com a quantidade de informação que nós temos disponível ao alcance das nossas mãos hoje, se você não fizer esse planejamento, você vai acabar se perdendo e o seu estudo vai ter uma qualidade inferior. Então, o Pomodoro pressupõe também, essa técnica, pressupõe que você faça um planejamento. Tá? No portal Aprendendo Inglês, você tem a lista Aprendendo Inglês, e essa lista, todo dia eu mando 2 mensagens, um phrasal verb e uma piadinha, uma história, etc. E na segunda-feira de manhã, eu mando, às 9 horas, eu mando um roteiro com várias atividades que vocês podem pegar, aquelas atividades e se planejar para estudar aqui durante a semana, tá certo? Então, a técnica Pomodoro não é simplesmente você chegar, separar 25 minutos, focar naquilo, apenas naquilo, isso, né, e fazer o que você tem que fazer. Não, ela requer também um planejamento. Aliás, tudo na vida, para dar certo, precisa ter um planejamento, tá? Uma coisa que o Francesco Cirillo recomenda é depois que você fez 4 bloquinhos de 25 minutos, aí você faz um intervalo mais longo, uma coisa de 15 a 30 minutos, tá certo? Para você realmente descansar, porque você estudou, então, com 4 blocos daria 100 minutos, né? É bastante tempo. Então, vale a pena você levantar, pensar. E outra coisa interessante é que quando você dá essas pausas, você consegue pensar em soluções, o seu cérebro dá uma reorganizada, não sei se vocês já sabem, isso acontece muito comigo, e você consegue pensar em soluções criativas para muitas das coisas que vocês estão batalhando ali naquele determinado momento. Então, é muito interessante isso daí. Aqui tem um resuminho da técnica Pomodoro, tá? Então, que eu peguei do próprio site do Francesco Cirillo. Primeira coisa é planejar suas tarefas. Aí você faz um Pomodoro durante 25 minutos, faz um intervalinho de 5 minutos, tá? Aí você repete 3 vezes e depois faz um intervalo mais longo. Eu recomendo muito que vocês visitem o site do Francesco Cirillo, tem muita coisa interessante lá, ele tem livros escritos sobre o assunto, mas na verdade, se você não quiser fazer nada disso, também não precisa. A técnica que eu expliquei aqui, ela é mais do que suficiente, os passos que eu expliquei são mais do que suficientes para que você consiga usar a técnica com bastante proveito, tá certo? Uma coisa que eu peguei também do site, esse aqui é o logotipo que fica logo em cima à esquerda, do Francesco Cirillo, diz: Work smarter, not harder. Eu conheci uma moça que ela quando sentava para estudar, ela sentava para estudar 8 horas direto. Era uma coisa assim, uma força de vontade absurda. Mas eu suponho que o cérebro dela não era diferente do cérebro nos aspectos gerais da maioria de nós. Então, essas 8 horas realmente deviam ser um suplício e possivelmente seriam muito pouco produtivas, né? Aqui, gente, eu coloquei os 4 livros do professor Pierluigi Piazzi, que são fantásticos, tá? Ele foca justamente... ele foi professor de cursinho a vida inteira, ele já é falecido, tá? Mas ele foi professor de cursinho e ele queria, claro, que seus alunos tivessem sucesso. Então, ele se dedicou a estudar neurociência para entender como o cérebro funciona e para dar as orientações para os seus alunos para que eles tivessem o maior sucesso possível. Além dos livros, se você for no YouTube, você vai encontrar diversos vídeos do professor Pier, tá? E esses vídeos são muito engraçados, muito divertidos. Ele também tem vídeos que ele faz uma análise da educação no Brasil, etc. Mas ele dá dicas muito legais de como você estudar. E é uma forma rápida de você ficar em contato com a filosofia que o professor Pier desenvolveu. Os livros são de leitura muito simples, muito fácil, muito... como professor de cursinhos geralmente são, né? É uma leitura muito leve e muito educativa, tá? Outra recomendação que eu tenho, isso aqui é a professora Barbara Oakley. Ela é professora universitária nos Estados Unidos e ela escreveu esses livros, que eu inclusive também, eu fiz o curso dela na Coursera, tem um link aqui na descrição, e nesses livros ela fala sobre diversas técnicas de aprendizado muito interessantes, tá? Vale muito a pena comprar o livro, e tem um curso dela na Coursera que você pode fazer gratuitamente, tem um link também na descrição aqui da página, tá? Aí você pode se matricular lá, escrever o curso. Eu acho que
já tem, eu não vi ainda, eu fiz o curso quando estava em inglês, se eu não me engano, já passaram mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo curso dela, tá? Eu acho que, eu suponho que é um dos cursos de maior sucesso dessas iniciativas, chama MOOCs, Massive Online Courses, tem um outro ó que eu não me lembro o que significa, tá? Mas são cursos que são oferecidos, aqui no Brasil também tem as universidades brasileiras que oferecem, mas grandes universidades como Harvard, MIT, a Universidade da Califórnia, Berkeley, eles oferecem esses cursos e você pode fazer o curso inteiro sem pagar nada, porém você não tem um diploma. Se você quiser ter direito ao diploma, aí você paga uma taxa pequena, em volta de 100, 150 reais, tá? Então, também eu recomendo o livro da professora Barbara Oakley. Uma coisa que vocês já devem ter notado é que eu divulguei o link de uma página dentro do portal Aprendendo Inglês, onde você tem acesso ao chat e ao vídeo, é claro, e também na parte de baixo você tem a descrição. Eu estou fazendo isso porque fica mais fácil para, por exemplo, o YouTube, ele não permite que eu faça determinadas formatações, etc. Então, eu tenho mais liberdade para melhorar a parte de referências. Pela nossa conversa, né, que nós temos aqui na terça-feira, eu sempre faço questão de dar apontadores para outros recursos que vocês possam usar para aprender inglês, tá bom? Então, no caso, eu tenho links que eu sempre coloco, que são os links dos e-books. Agora eu estou colocando um link para um e-book das palavras mais comuns da língua inglesa, tá? E para quem quer começar a adquirir uma habilidade de leitura, que é a primeira e a mais importante e a mais fácil de adquirir, e ela vai ser uma base para que você estabeleça condições de aprender a falar bem, escrever bem e ouvir bem também. Até parece outra coisa contra-intuitivo, né? Você ler, né, você vai se capacitar a ouvir melhor, mas vai, tá? Isso é uma coisa que realmente funciona. Tem muita coisa que você vai ver pela primeira vez, você não vai saber a pronúncia, tá? Mas com o tempo, você vai desenvolvendo também essa habilidade. Então, como eu disse, eu sempre coloco links relativos à conversa que a gente tem no dia em particular, e eu coloco também esses links permanentes, né, como os e-books e por aí vai, tá bom? Então, eu queria dar aqui a boa noite, deixa eu ver quem mais que chegou, o Laércio, boa noite, Laércio, Hamilton, Valdeci, tá? Sejam muito bem-vindos. Se vocês têm alguma pergunta, o que acharam da técnica, vocês já conheciam? Coloca aqui no chat para eu ver, eu estou curioso de saber se essa técnica já é conhecida. Muita gente pratica, né, essa técnica intuitivamente, né? Eu mesmo, eu sempre fazia alguma coisa, não exatamente assim, colocar um despertadorzinho, um timer, né, um cronômetro para marcar em 25 minutos. Eu geralmente assim, chegava num ponto que eu via que eu não estava rendendo nada, então eu levantava, dava uma volta, etc. Então, de uma forma mais, como se diz, intuitiva, eu já praticava isso, porque eu sabia que realmente, depois de um certo tempo, o conhecimento bate ali na cabeça, bate e repica e não fica, né? O Laércio aqui já mandou aqui uma informação, né, que já conhecia, tá? Que legal, Laércio. E realmente ela funciona, tá? E é interessante, eu fiz esse preâmbulo com a questão do funcionamento do cérebro em si, tá? Justamente para dar uma fundamentação para essa técnica, porque é uma técnica que você pode pensar, puxa, o que tem essa técnica? Mas, na verdade, é assim que o nosso cérebro funciona. E eu faço questão, eu já digo assim, no curso de inglês, né, que eu montei há um tempo atrás, ele já está nativo já há mais de um ano, eu não tive condições de ofertar novas turmas, mas ele tem um tripé, né, que é o idioma, que é o planejamento, tá, que é fundamental. E o terceiro tripé é o aprender a aprender. Aprender a aprender significa conhecer técnicas como a técnica Pomodoro e também desconstruir os mitos do aprendizado, né? Que eu falo, que muita gente desiste porque chega num ponto e fala assim, eu não consigo aprender, né? Eu não tenho capacidade de aprender e tal. Isso aí são tudo mitos, porque, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você aprendeu a sua língua nativa, que é o português, não aprendeu? Se você aprendeu uma, você pode aprender duas. Você conhece pessoas, né, que já aprenderam o idioma depois de uma certa... Outra desculpa é assim, outro mito, né?
que acaba virando uma desculpa. Ah, sou muito velho para aprender. Mas aí você já conheceu alguém que aprendeu um idioma depois de uma certa idade, depois dos 30, dos 40, dos 50? Se aquela pessoa já aprendeu, você também pode aprender, tá? E você tem que ter, né, como eu falo aqui bastante, eu falei bastante na última live, você tem que ter uma atitude de estar sempre comemorando, celebrando as suas vitórias, tá certo? Bom, alguma pergunta? Eu acho que eu fui muito claro, então, né? Ninguém tem dúvidas. Ah, tá aqui, o Sérgio falou que conheceu a técnica Pomodoro por meio de um instrutor da Udemy. A Udemy também é um desses outros portais de cursos. Eu gosto muito, os cursos são bastante acessíveis, tem preço muito bom, tá? E você consegue aprender ali na Udemy praticamente qualquer assunto que você quiser, tá? Obrigado, Sérgio, pelo comentário, tá? Então, aqui tem o livro da Bárbara Oakley, né? Eu acho que eu voltei aqui, né? E eu queria agradecer vocês mais uma vez, tá? Por estarem aqui. Na semana que vem vamos conversar novamente. E também, se vocês tiverem sugestões de temas, tiverem perguntas, eu gostaria muitíssimo de fazer uma dessas lives focando exclusivamente em uma dúvida que algum de vocês tenham, tá? Eu adoraria poder começar a interagir de uma forma mais próxima com as pessoas que participam dessas lives. Então, se quiserem enviar sugestões para mim, perguntas, dúvidas, o que for, é só me escrever. Vocês devem ter notado que nessas lives eu não foco ainda, né? Eu tenho alguns vídeos gravados de phrasal verbs, etc., porque eu acho que as questões exclusivas do idioma você aprende melhor de uma outra forma. Então, eu tenho me dedicado aqui, né, nessas nossas conversas, a mostrar técnicas, a desconstruir os mitos de aprendizado, aquelas crenças limitantes que atrapalham o nosso progresso, tá? Então, tem focado nisso. Mas nada impede, se vocês acharem interessante, que eu faça também algumas lives focando em alguns aspectos da língua inglesa, tá? Mas isso aí eu acho que é mais interessante estudarem por conta. No portal Aprendendo Inglês, como vocês já devem ter notado, eu tenho uma seção lá que chama English Usage. Então, nessa seção English Usage, eu foco em aspectos de uso da língua inglesa, tá? Eu sempre digo que a gramática não é para ser estudada, ela é para ser consultada quando você tiver alguma dúvida. Então, não faz muito sentido você estudar a gramática, tá? Você usa a gramática para tirar dúvidas. Então, tá certo? Bom, basicamente essa a minha ideia com essas lives. Eu espero que esteja sendo útil e agradeço a vocês mais uma vez pela presença e espero revê-los na semana que vem, na terça-feira, ok? Muito obrigado e até a próxima.